Sabe aquela ideia de que toda grande organização precisa de um manual de regras? Pois é. Agora, imagina quando essa organização é uma das maiores polícias do Brasil. Esse guia vira algo fundamental. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Mergulhar na doutrina operacional que dita as regras do jogo para a Polícia Militar de Minas Gerais. Tá, mas o que tem dentro de um manual desses na prática? Como é que um documento define a missão, as táticas, o dia a dia de milhares de policiais? É exatamente essa nossa proposta aqui. Vamos abrir esse livro de regras e entender o que guia as ações da PMMG. E olha ele aí, esse é o documento. O nome oficial é Diretriz Geral para Emprego Operacional, ou para facilitar, DGOP. É basicamente o manual que coloca todo mundo na mesma página, sabe? Desde o alto comando até o policial que está lá na rua. Então, para a gente entender como uma polícia age, o primeiro passo é sempre o mesmo, entender o porquê. Qual é a missão oficial? O que justifica tudo? E a doutrina, claro, começa justamente por aí, por essa pergunta fundamental. E a resposta está aqui, ó, direto do documento. A essência da missão é ser a polícia ostensiva de prevenção criminal, de preservação e restauração da ordem pública. Então, vamos lá. O foco é ser uma polícia ostensiva. E essa palavrinha, ostensiva, é a chave de tudo. Mas o que significa ser ostensivo na prática? Bom, o interessante aqui é que vai muito além de ser apenas visível. A ideia, segundo o manual, é que a própria identificação do policial, o uniforme, a viatura, o equipamento, tudo isso já é uma ferramenta estratégica. A simples presença, a visibilidade, já é uma forma de manter a ordem. E não para por aí, a missão se expande. O documento também fala de metas que são, vamos dizer, mais subjetivas, ligadas à percepção das pessoas. Coisas como aumentar a sensação de segurança e diminuir o medo do crime. Isso é interessante porque mostra uma preocupação que não é só com a repressão ao crime em si, mas também com a construção de confiança com a comunidade. Ok, então a gente já entendeu o porquê. Agora vamos ver a parte da organização. Se a missão é o porquê, a estrutura de comando vai definir o quem faz o quê e onde. Afinal, como é que se organiza uma força desse tamanho para cobrir um estado inteiro? E essa imagem da pirâmide aqui ajuda a gente a visualizar isso muito bem. Dá para ver claramente 3 níveis de decisão. Cada um tem uma função bem específica, né? Vai do planejamento mais geral, lá no topo, até a ação direta, lá na ponta, nas ruas. Lá no topo da pirâmide, a gente tem o nível estratégico. Dá para pensar nele como se fosse o cérebro da organização. É o alto comando, quem toma as decisões mais amplas, define as políticas e aponta a direção geral que toda a corporação vai seguir. Aí descendo um pouco, a gente chega no meio, o nível tático. Ele funciona como uma ponte, sabe? Pega aquelas estratégias gigantes lá do topo e transforma em planos operacionais mais concretos, adaptados para a realidade de cada região do estado. É o pessoal dos comandos regionais, das diretorias. E, finalmente, lá na base da pirâmide está o nível de execução. Aqui a gente está falando dos batalhões, das companhias, ou seja, são os policiais que estão no dia a dia, em contato direto com a população, fazendo policiamento e atendendo as ocorrências. Certo. Então já vimos o porquê, a missão, já vimos o quem, a estrutura, agora falta a peça principal, o como. Como é que as decisões de policiamento são tomadas na prática? Qual é a metodologia que guia uma operação? E aqui vem uma coisa que talvez muita gente não imagine. Segundo a doutrina, as ações não são aleatórias. Não é só reagir ao que acontece. Elas são, na verdade, baseadas em teorias sociológicas. Estudos que tentam explicar por que o crime acontece, onde ele costuma acontecer. E uma das principais teorias que o manual cita é a chamada teoria das atividades rotineiras. A lógica por trás dela é bem direta e até poderosa. Pensa assim. Para um crime acontecer, 3 coisas precisam se encontrar no mesmo lugar e na mesma hora. Primeiro, alguém motivado a cometer o crime. Segundo, um alvo fácil. E terceiro, e mais importante, a falta de um guardião. A estratégia da polícia, então, é exatamente quebrar esse triângulo, atuando para ser esse guardião e tirar a oportunidade do criminoso. E essa teoria toda leva a um conceito estratégico bem específico da PMG, que eles chamam de malha protetora. A imagem é boa, né? A ideia é como se fosse criar uma rede de presença policial para ocupar preventivamente aqueles espaços vazios onde o crime poderia acontecer. É usar os recursos de forma inteligente e escalonada para simplesmente impedir que a oportunidade apareça. Bom, e agora a gente chega num ponto que é, talvez, o coração de qualquer doutrina policial: as regras do jogo. O que governa o exercício da autoridade, especialmente num tema tão delicado quanto o uso da força.
E essa citação do manual diz tudo. Ela fala que o exercício do poder de polícia é discricionário, mas não é arbitrário. O que isso quer dizer? Quer dizer que o policial em campo tem, sim, poder de decisão. Isso é a discricionariedade. Mas essa liberdade não é infinita, não é absoluta. A ação nunca pode ser arbitrária, porque o limite de tudo é sempre, sempre a lei. E partindo desse princípio, a gente chega num ponto que a doutrina faz questão de deixar muito, mas muito claro, a diferença entre violência e força. E atenção aqui, segundo o manual, essas duas palavras não significam a mesma coisa, de jeito nenhum. E essa diferença é colocada de forma bem direta. De um lado, o uso da violência é descrito como algo arbitrário, ilegal e legítimo. Do outro lado, o uso da força é definido como algo profissional, legal e legítimo. Ou seja, a separação entre uma coisa e outra é total, é preto no branco. Portanto, o que a doutrina estabelece é que o uso da força não é para ser uma reação de momento, mas sim um instrumento de trabalho. E como qualquer ferramenta profissional, para ser usada, ela exige técnica, exige treinamento e, acima de qualquer outra coisa, exige obediência total e irrestrita à lei. Pois é, olhar para o manual nos dá o plano, a teoria, o como as coisas deveriam ser. Só que isso, claro, leva a gente para uma pergunta final muito maior. Como é que essa doutrina, com todos esses princípios, se transforma em realidade lá na rua, no meio da complexidade do dia a dia? Essa é a grande questão, né? A ponte entre o que está escrito no papel e o que de fato acontece.